capítulo 16, versículo 1. É extremamente breve e agitada a vida dos que esquecem o passado, negligenciam o presente e receiam o futuro. Quando chegam ao termo de suas existências, os pobres coitados compreendem tardiamente que estiveram por longo tempo ocupados em nada a fazer. E, pelo fato de fazerem frequentes apelos à morte, não há por que pensar que fica provado que eles têm usufruído de uma longa existência. Sua cegueira os atormenta com emoções incertas e que os fazem incidir nas próprias coisas que temem. Desejam então muitas vezes a morte porque os aterroriza. Não há ainda razão para se pensar que isto também seja uma prova de uma vida longa. O fato de muitas vezes os dias lhes parecerem longos, ou porque se queixam de as horas custarem a passar até que chegue o momento do jantar. Pois, se porventura as ocupações os abandonam, sentem-se desertados e inquietam-se mesmo no lazer. Nem sabem como dispor dele ou matá-lo. Portanto, anseiam por uma ocupação qualquer, e todo intervalo de tempo entre duas ocupações lhe é um fardo. E por Hércules, tal é o que acontece quando se fixa a data dos combates de gladiadores, ou quando se aguarda o dia de um outro gênero qualquer de espetáculo ou divertimento. Desejam saltar os dias intermediários. A espera de qualquer coisa porque anseiam lhe é penosa. Mas aquele instante que lhe és grato corre breve e rápido e torna-se muito mais breve por sua própria culpa, pois passam de um prazer a outro e não podem permanecer fixos num só desejo. Seus dias não são longos, mas detestáveis e, por outro lado, quão curtas não lhes parecem as noites que passam nos braços das prostitutas ou entregues ao vinho. Daí também resulta o delírio dos poetas, que nutrem os descaminhos dos homens com ficções nas quais se mostra Júpiter inebriado do desejo de coito, duplicando a duração da noite. Que outra coisa é senão inflamar nossos vícios, quando os imputamos aos deuses e se concede a deferência da divindade a um exemplo de fraqueza? Podem estes não achar muito curtas as noites pelas quais pagam tão caro? Perdem o dia na espera da noite, a noite de medo da aurora. Capítulo 17, versículo 1. Seus próprios prazeres não são desassossegados e agitados por vários terrores, e mesmo em meio à maior euforia, assalta-lhes o inquieto pensamento. Abre aspas. Até quando tudo isto? Fecha aspas. Por causa desse sentimento, os reis lamentaram seu poderio e a grandeza de sua fortuna não lhe era grata, mas aterrorizavam-se com o fim que um dia lhes adviria. O mais insolente dos reis da Pérsia, ao ver seus exércitos espalhados por vastos espaços de terra, de modo que nem podia abarcar seu número, mas apenas a extensão, desfez em lágrimas porque dizia, em 100 anos nenhum dentre tão grande número de jovens haveria de estar vivo. Mas ele próprio, que chorava, estava prestes a apressá-lo para aquele destino, fazendo perecer uns no mar, outros em terra, uns no combate, outros na retirada, e dentro de pouco tempo haveria de exterminar aqueles por quem temia o 100º ano. Qual o motivo de também suas alegrias serem temerosas? É que não brotam de causas sólidas, pelo contrário, o próprio vazio de onde nascem perturba-as. E como pensas serem aqueles momentos miseráveis, segundo sua própria confissão, já que os próprios motivos pelos quais são exaltados e se colocam acima dos homens são muito impuros? Todos os maiores bens estão cheios de ansiedade, e as maiores fortunas são as menos dignas de crédito. Para alimentar a felicidade, faz-se necessária uma outra felicidade, e em paga uma promessa realizada, outras promessas devem ser feitas. Pois tudo que nos sucede por obra do acaso é instável, e quanto mais alto nos elevamos, tanto mais estamos sujeitos a cair. É claro que o que está condenado a cair não agrada a ninguém, portanto, é necessariamente a mais miserável e não apenas a mais breve a vida dos que obtêm com grande esforço algo que conservam com esforço ainda maior. Em meio a grandes labutas, conseguem o que desejam e ansiosos conservam o que conseguiram. Entretanto, não têm consciência de que o tempo nunca mais há de voltar. Novas ocupações seguem-se às antigas. A esperança suscita esperança, a ambição, ambição. Não procuram um fim às misérias, mas mudam seu assunto. Nossos cargos nos atormentam? Os dos outros nos tomarão mais tempo.
Cessamos de fatigar-nos como candidatos? Começamos novamente como partidários. Renunciamos ao estorvo de acusar? Apresentasse-nos o de julgar. Deixa de ser juiz? É feito pretor. Envelheceu como administrador de propriedades alheias? Ocupa-se agora com sua riqueza. As vestes guerreiras deram folga a Mário? O consulado não lhe dá sossego. Cincinato apressa-se a escapar do cargo ditatorial? Será novamente chamado do arado. Cipião, ainda muito jovem para uma tarefa de tal envergadura, combaterá os catargineses. Vencedor de Aníbal, vencedor de Antíoco, orgulho de seu consulado e garantia do seu irmão, seria colocado ao lado de Júpiter, não fosse sua intervenção pessoal. As guerras civis perseguirão este salvador da pátria e, tendo sido na juventude honrado como um deus, já velho, deleitar-se-á apenas com o desejo de um ativo exílio. Nunca faltarão motivos de inquietação, quer na prosperidade, quer na miséria. A vida será dilacerada entre as ocupações, o ócio sempre desejado, nunca obtido. Capítulo 18, versículo 1. Portanto, meu caro Paulino, aparta-te da multidão e, já bastante acossado pela duração de tua existência, não te afastes de um porto mais tranquilo. Pensa quantas vagas já te acometeram, quantas tempestades de uma parte já suportaste na vida particular, quantas de outras suscitaste contra ti na vida pública. Teu valor já foi suficientemente testado em fatigantes e atormentadas provas. O teu valor tenta ver o que pode realizar no ócio. A maior parte de tua vida, e certamente a melhor, foi dada à República. Toma também para ti um pouco de teu tempo. Não te convoco a um retiro indolente e inativo, nem afogar todo o teu vigoroso caráter no sono ou nos prazeres caros à multidão. Isso não é estar em sossego. Encontrarás tarefas maiores que todas as que cumpriste devotamente até aqui, as quais executarás no retiro livre de preocupações. Com efeito, tu administras as contas do mundo tão desinteressadamente como as alheias, tão diligentemente como as tuas, tão escrupulosamente como as do Estado. Conquistas a estima num cargo onde é difícil evitar o rancor, contudo, acredite-me, é mais proveitoso fazer a conta de teus anos do que as contas do trigo do Estado. Este teu vigor de ânimo capaz das maiores coisas desvia-o de um cargo sem dúvida honroso, mas pouco adequado para tornar uma vida feliz. E lembra-te de que não foste educado desde os mais tenros anos nos estudos liberais para que alqueires do trigo te fossem confiados. Esperastes algo maior e mais alto. Não faltarão homens de sobriedade comprovada e atividade laboriosa. Jumentos laboriosos são mais aptos a carregar fardos do que cavalos de raça. E quem jamais oprimiu a excelente ligeireza deles com pesadas cargas? Além disso, reflete quantas preocupações não tens ao assumir tanta responsabilidade. Tu lidas com os ventres dos homens. O povo esfaimado não dá ouvidos à razão, não se aplaca pela moderação, nem se dobra a nenhum argumento. Muito recentemente, naqueles poucos dias após a morte de César, disse que ele se indignou muitíssimo, se há ainda algum sentimento nos infernos, porque sabia que o povo romano lhe sobrevivia e ainda lhes restavam provisões para 7 ou 8 dias. E, enquanto ele construía pontes de navios e divertia-se com as forças do império, estava às nossas portas o pior dos males, até mesmo para os sitiados: a falta de alimentos. Seu infeliz desejo de imitar um rei arrogante, estrangeiro e louco quase custou à cidade a miséria e a fome, e o que se segue à fome, a ruína de tudo. Então, qual não era o estado de espírito daqueles a quem eram confiados os cuidados com o trigo público, e que tinham de enfrentar pedra, ferro, fogo e o próprio Calígula? Com a maior dissimulação encobriam um tão grande mal incrustado nas vísceras do Estado, e digo que o faziam com razão, pois algumas doenças devem ser curadas sem que os pacientes as conheçam. A muitos o conhecimento de sua doença foi a causa da morte.
capítulo 19, versículo 1. Recolhe-te a estas coisas mais tranquilas, mais seguras, melhores. Acaso tu pensas serem o mesmo essas duas coisas? Cuidar que o trigo seja transportado ao celeiro intacto e a salvo da fraude ou negligência dos carregadores, que não se estrague pela fermentação, que esteja bem seco, que seu peso e medida confiram, e elevar-se às coisas sagradas e sublimes para conhecer qual é a substância de Deus, seu prazer, sua condição, sua forma, que destino aguarda a tua alma, que lugar a natureza nos destina após nos separarmos do corpo, qual a razão por que ela mantém os corpos mais pesados no centro do universo, suspende os altos, as regiões altas, eleva o fogo à mais alta, impele as estrelas às suas trajetórias e ainda outras coisas cheias de notáveis maravilhas? Abandona o solo e volta-te a esses estudos. Agora, enquanto o sangue ferve, deve-se ir com determinação para o melhor. Grande número de bons conhecimentos te esperam neste gênero de vida. O amor e a prática das virtudes, o esquecimento das paixões, o saber viver e morrer, enfim, uma grande tranquilidade. A condição de todos os ocupados é miserável. Contudo, a mais miserável é a daqueles que nem se molestam com suas próprias ocupações, que regulam seu sono pelo alheio, que caminham segundo as passadas de outro e que estão sobre ordens, mesmo nas mais livres das coisas, amar e odiar. Estes, se quiserem saber o quão breve é a vida, que considerem quão insignificante a parte que lhes cabe. Capítulo 20, versículo 1. Portanto, quando vires frequentemente uma toga pretexta ou um nome célebre no fórum, não o invejes. Essas coisas são adquiridas ao custo da vida. Para ligar seu nome a um único ano, consumirão todos os seus anos. A uns, a vida abandonou logo nas primeiras etapas, antes que tivessem atingido as alturas ambicionadas. A outros, após terem galgado o cume das honras através de 1000 desonestidades, sobrevém o triste pensamento: ter trabalhado tanto por uma inscrição num túmulo. Enquanto estavam dispostos para novas esperanças, como na mocidade, a extrema velhice de alguns já incapaz frustrou-lhes os grandes e insaciáveis esforços. Vergonha daquele que, já de idade avançada, e querendo obter aplauso de um público ignorante, num processo de litigantes desconhecidos, perde seu fôlego. Desgraçado o que, esgotado mais por causa de sua vida do que por causa de seu trabalho, sucumbe em meio aos seus próprios deveres. Desgraçado o que morre recebendo suas contas sob o riso do herdeiro longamente deserdado. Não posso omitir um último exemplo que me ocorre. São Turânio foi um velho de comprovada diligência que, depois de completar 90 anos, como se fosse dispensado de seu cargo por César sem que tenha solicitado, ordenou que o colocassem em seu leito e que a família que se reuniu em torno dele, como se estivesse morto, o pranteasse. A casa lamentava o ócio de seu velho senhor e a tristeza não terminou antes que o cargo lhe fosse restituído. É tão bom assim morrer ocupado? O mesmo estado de espírito manifesta-se em muitos. O desejo de trabalhar perdura mais que a capacidade. Lutam contra a fraqueza do corpo e julgam penosa a velhice, por nenhuma outra razão senão porque elas os põem de lado. A lei não mobiliza um soldado nos seus 50 anos, nem convoca um senador nos seus 60. Os homens obtêm com mais dificuldade a folga de si mesmos do que a da lei. Entre mentes, enquanto roubam e são roubados, enquanto um arrebata o repouso do outro, enquanto tornam-se mutuamente miseráveis, sua vida é sem proveito, sem prazeres, sem nenhum aperfeiçoamento intelectual. Ninguém tem a morte à vista, todos estendem suas esperanças ao longe. Alguns chegam até mesmo a tomar disposições com relações às coisas que estão além de suas vidas. Enormes túmulos, dedicatórias de serviços públicos, dádivas juntos de suas piras funerárias e pomposas exéquias. Mas por Hércules, seus funerais deveriam ser conduzidos à luz de tochas e círios, como se tivesse vivido pouquíssimo.